Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Quem escreveu o Gênesis da Bíblia, se humanamente ainda não existia? Não podemos considerar a Bíblia como um livro para provar a realidade do que ela contém. Isso seria o que a lógica se chama de referência circular. Em outras palavras, sabemos que o livro é verdadeiro porque o livro diz que é verdadeiro. Até a pessoa mais tola e até a crente mais inteligente consegue entender isso. Então, quando o livro do Gênesis teria sido escrito? A tradição religiosa diz que Moisés escreveu por volta de 1400 a 1440 a.C. Isto é indiscutível do ponto de vista histórico, porque na realidade, fora da Bíblia, não há referências a esse Moisés, nem a escravização dos povos semitas no Egito, nem as pragas, nem a abertura do Mar Vermelho, nenhuma referência, zero, nada, nada. Na verdade, algo que não aparece na Bíblia, mas consta em muitas crônicas históricas de diferentes culturas das religiões, é que alguns povos semitas migraram para o Egito para pastorear seus rebanhos. Vocês se lembram de José sendo vendido pelos seus irmãos e tudo mais? É verdade que existem crônicas de migração destes povos para o Egito para pastorear gado em números cada vez maiores e de adaptação aos costumes egípcios. Não há crônicas de mais nada, nenhuma praga, nenhum Moisés, nada do gênero. E isto chegou ao ponto em que esses povos tomaram poder na região, estabelecendo a 15ª dinastia egípcia, com governantes semitas, cuja capital era Ávaris. Ávaris, do grego antigo Auares, do grego novo, romantizado, Avares, em árabe Havara. Foi a capital das dinastias Hicssas do século 17 a.C., no Egito. Foi a sede dos reis Ixos, do segundo período intermediário do Egito. Estima-se que estivesse localizada na atual Tel El-Dada, a leste do delta do Nilo. A cidade foi construída sobre as ruínas de um assentamento do Império Médio que havia sido conquistado pelos Ixos. Após esta conquista, os Ictos fortificaram a cidade e governaram o país utilizando tecnologia nunca antes vista pelos antigos egípcios, nomeadamente o arco composto, a armadura de escamas, adagas de bronze e espadas curvas, e o uso de cavalos e carros de guerras no final do seu reinado. O assentamento cobria uma área de aproximadamente 2 quilômetros quadrados. Atualmente encontra-se em ruínas. As escavações mostram que era um centro comercial dinâmico. A descoberta de um templo erguido durante o período dos Hicsos revelou artefatos de toda a região do Mar Egeu. Seu templo ainda possui pinturas murais em estilo minoico, que podem ser anteriores às encontradas no Palácio de Knossos, em Creta. Uma grande tumba de tijolos foi escavada a oeste do templo, onde foram encontrados objetos como espadas de cobre. Artefatos que demonstraram contato com civilizações mediterrâneas anteriores também foram desenterrados. Amose I, o fundador da 18ª dinastia, conquistou Avares pouco antes da expulsão definitiva dos Hicsos do Egito. Durante seu reinado, ele ergueu um palácio construído em parte com tijolos da cidadela de Ictus, que parece ter sido usado como referência real. A área do palácio foi utilizada até o reinado de Amenófis III e possivelmente até a época de Ramsés II. A cidade parece ter sido abandonada após a expulsão dos Hicsos, embora possa ter sido repovoada durante a 19ª dinastia e esta época ter recebido o nome de Pi-Ramsés.
A palavra Avares não tem significado em egípcio, mas muitos especialistas em língua egípcia apresentaram uma teoria bastante plausível que Avar Yashi deriva de Ivriyashi, que significa o José hebraico, em referência ao patriarca José do Egito no livro Gênesis. Um afresco em estilo mosaico encontrado em Avares mostra isso. Durante a 19ª dinastia no Egito, Avares recuperou sua antiga glória quando o faraó Manassés II fundou sua nova capital no sítio arqueológico. A cidade foi batizada de Pi-Ramsés Aejatu, que significa casa, domínio de Ramsés Grande em Vitórias. A decisão de transferir seu governo e residência de Tebas para o extremo norte pode ter sido motivada por razões geopolíticas. Os estados vassalos orientais dos egípcios estavam muito mais próximos, assim como a fronteira do império. Entre 1650 e 1550 a.C., mais tarde, os governantes egípcios do Alto Egito expulsaram este povo, que os nativos chamam de Ixos, que significa literalmente governantes estrangeiros, e muitos tiveram que fugir da região. É possível que esse evento tenha inspirado toda a história da escravidão, das pragas divinas e tudo mais. Certamente soa melhor do que fomos pedir ajuda, tomamos o poder e eles nos expulsaram. Vamos lá, toda a história do Êxodo parece mais uma coleção de mitos vagamente inspirados por um evento real e documentado, e bastante diferente. Na verdade, as primeiras referências do Gênesis como um livro começam a aparecer historicamente após o exílio babilônico, por volta do século 5 a 4 a.C., muito depois do episódio egípcio e possivelmente baseados na tradição oral, que sem dúvida foi inspirada por muitas lendas de outros povos. Existem outros exemplos, como o mito de Noé, que é claramente inspirado no mito babilônico do dilúvio, quase uma cópia fiel, completo com um pequeno barco e todos os seus artefatos. Há também a história do jardim, com uma árvore especial que dá frutos mágicos, que também aparece em mitos babilônicos muito antigos. Assim, o livro possivelmente foi escrito entre o século V ao século IV a.C. e certamente já existiam pessoas e em grande número circulando pelo mundo. Em relação ao surgimento dos primeiros humanos, nossos melhores dados fósseis e datações indicam que a humanidade existe há cerca de 300 mil anos. Essas datas foram obtidas a partir de fósseis claramente humanos encontrados em Marrocos. Certamente é anterior a esse período, mas temos os fósseis que temos e isso é o que os fatos, as crônicas verificadas e as evidências dizem. Se você preferir acreditar que foi escrito por um homem que não aparece nenhuma outra crônica fora da Bíblia, por meio de atos milagrosos, a falar com sua divindade, esse é um direito totalmente seu. Você pode acreditar no que quiser, mas os fatos e as evidências reais são o que eu estou apresentando. Repito, quero deixar claro que não estou me importando se você vai ficar chateado ou não. Se não gosta, reclamem com o professor de história, que se ele for sério, ele vai repetir tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.